Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro do profeta Isaías por meio deste guia aqui, que tem o mesmo título, Isaías, consolo para o povo de Deus. Acabamos de iniciar este guia, vamos aqui para a lição de número 2, crise de liderança, e ela vai investigar o capítulo 6 de Isaías. Fique conosco, viu? Até o final, porque nós faremos um fechamento, uma aplicação ali, explorando os últimos versos do capítulo 6, e essa aplicação ela não está aqui na lição, então vai ser um bônus aí para você que ficar conosco até o final. E aproveite para se inscrever, ativar as notificações e também compartilhar este vídeo. Desde já, muito obrigado a vocês por esse apoio, por aí enviar o vídeo para os grupos, para a família, tudo bem? Antes de nós entrarmos no capítulo 6, eu quero chamar vocês para uma discussão interessante sobre a autoria do livro de Isaías. Quem escreveu o livro de Isaías? É o Isaías mesmo ou existem outros autores, outras pessoas? Isso é muito discutido nos círculos teológicos e há muitos que acreditam que não foi Isaías. Vamos entender o porquê e como responder essas questões. Vejamos, temos aqui a nossa linha do tempo e aqui nós temos o profeta Isaías ali aproximadamente no século VIII a.C., 740. Temos a cruz de Cristo e aqui o ano 2021, onde eu e você estamos vivendo no presente. Então, desde o profeta Isaías até 1780, a tradição judaico-cristã entende que quem escreveu Isaías foi o profeta Isaías. Com exceção de um judeu chamado Ibn Ezra. Olha, Ibn Ezra, 1100 depois de Cristo, todas as pessoas, judeus e teóricos, eruditos, teólogos ali, sempre disseram que quem escreveu 66 capítulos foi Isaías. Então veja esse gráfico aqui. Temos os 66 capítulos de Isaías e aqui, ó, Isaías, filho de Amós, está lá em Isaías capítulo 1, verso 1, teria escrito o livro completo. Só que quando nós chegamos no iluminismo alemão, e ele tem um auge ali no século XVIII, quando estamos ali em 1780, o livro de Isaías começa a ser atacado, questionado. E não só o livro de Isaías, como muitas partes da Bíblia. As pessoas falaram assim: nós não podemos aceitar os mitos e lendas do passado. Nós temos que investigar para saber o que realmente é verdade e o que não é verdade. Então os deuses gregos, ali, Zeus, Hércules, esses heróis não existiram. E agora vamos investigar a Bíblia para saber o quanto de verdade tem aqui e o quanto é mitos, E aí começaram a investigar o Pentateuco e falaram, olha, na verdade Moisés não existiu, isso aqui é uma compilação de vários escritores e de vários documentos, uma compilação que veio depois do exílio babilônico. E quando chegaram a Isaías, ele recebeu ataques semelhantes. Então olha aqui. Em 1890, Dorderlein e Einhorn publicaram um trabalho dizendo que havia um Deutero-Isaías. Então, o Isaías, filho de Amós, ele não escreveu tudo, ele escreveu até o capítulo 39. Mas, se nós avaliarmos, estudarmos, veremos que vai ter ali a figura, a sombra de um segundo Isaías, que eles chamaram de Deutero-Isaías. Então, veja aqui como seria a tradição segundo o iluminismo alemão, segundo os teólogos da alta crítica. Olha, Deutero-Isaías escreveu dos capítulos 40 ao 66. Então tem o primeiro Isaías, que viveu ali nos dias do rei Uzias, e tem um segundo Isaías, que foi uma pessoa que escreveu depois do exílio babilônico, depois ali na época de Esdras e Neemias, e aí um escriba fala, vamos juntar tudo isso aqui, o primeiro com esse outro segundo material, e vamos chamar tudo de Isaías. Então essa era a teoria lá daqueles dois. Tá. Agora, em 1892, Bernhard Damm, ele disse, não, existe o trito Isaías. Veja como ficaria no gráfico. O Isaías, filho de Amós, escreveu do 1 ao 39. O Deutero-Isaías teria escrito do 40 ao 66, mas aí ele já não é bem assim não. O Deutero-Isaías escreveu só do 40 ao 56. Agora tem o trito Isaías, que é o terceiro Isaías, ele escreveu ali os últimos capítulos de Isaías. Esse negócio, como você já deve imaginar, não teve fim. Cada vez mais eles encontravam mais documentos. Talvez vai ter um quarto, talvez o Deutero-Isaías e o Trito Isaías, eles já são compilações de outros documentos, de outros fragmentos, e eles nunca conseguiram descobrir quem era o autor do livro de Isaías. Você entendeu?
Tiago, como é então que eles chegam nessas conclusões? Como é que a alta crítica simplesmente fala, olha, não foi aquele ali não, foram mais 2 ou 3 personagens. Eles não viveram naquela época. Como é que a partir de hoje, que evidências eles possuem para chegar a essas conclusões? É o que eu quero mostrar para você agora. Eles dizem assim, o problema são as profecias de Isaías que se cumpriram após o exílio, né? Isaías teria até dito que Ciro conquistaria a Babilônia e libertaria Judá. Como é que Isaías poderia saber disso? Como é que Isaías ia adivinhar isso? Obviamente não pode ter sido Isaías, dizem eles, ali da época dos reis de Judá, porque ele não ia saber o nome de Ciro. Por isso aqui é um indicativo que foi uma pessoa que escreveu depois que Ciro libertou. Olha o que eles estão fazendo. Eles não estão acreditando que existem as profecias de Deus e que Deus acerta. Eles estão negando a inspiração, esse que é o ponto. Em vez de encontrarem nessa predição uma evidência da inspiração das Escrituras, eles tomam isso como prova de que elas não foram inspiradas e de que o livro, na verdade, é uma farsa, né? Na verdade, não é Isaías. Isso aqui fizeram um arranjo, né? E colocaram outra pessoa e mentiram para todo mundo, disseram que o livro é de Isaías, mas na verdade não foi. Então o problema deles é com profecia, eles não aceitam que Isaías acertou as profecias que ele acertou. E aí pegam a segunda parte onde tem as profecias, não, isso aqui não deve ter sido Isaías, isso obviamente foi outra pessoa. É esse o tipo de evidência. Então você percebe que já é uma grande bobagem, já começa por aí, né? Depois, o Isaías dos capítulos 1 a 39 foi um pregador de julgamento. Já o Isaías dos capítulos 40 a 66 prega conforto e salvação. O primeiro Isaías pensava na monarquia restaurada, né? Já o segundo Isaías pensa na guarda do sábado, do jejum, esses assuntos que interessavam aos judeus após o exílio. Esse é o argumento teológico. Esse argumento é muito fraquinho, ele nunca convenceu muita gente. Mas você perceba que com base nessas argumentações, eles chegam a inventar autores, eles nunca viram esses autores, não existem esses documentos, não possuem evidência nenhuma. Mas nós vamos até falar disso aqui, comentando Isaías capítulo 6. Você vai ver essas pessoas que têm olhos, mas Deus cegou o entendimento delas, elas veem, mas não enxergam. Isso aqui é uma coisa perigosa. Terceiro argumento, o estilo literário e o vocabulário parecem diferentes. Olha, dizem eles, até o capítulo 39 há muitas figuras e ilustrações. Há menos material desse tipo após o capítulo 40. Então, possivelmente, não foram as mesmas pessoas. E quem disse que não? E se ele escreveu até o capítulo 39 durante um período da sua vida, passaram-se uns anos, ele tem um estilo literário diferente e escreveu os demais. Qual é o problema de um mesmo autor ter estilos diferentes nos livros? Nenhum. Mas isso é que dá o ceticismo, quando a pessoa não quer exercitar nem um pouquinho a sua fé e ele fica procurando alguma coisa para manifestar a descrença. Tiago, agora como que nós vamos responder? Quais são os argumentos de que foi Isaías mesmo que escreveu isso? E, meu amigo, isso aqui é importante, sabe por quê? Porque se Isaías é uma fraude aqui, uma fraude piedosa, né? E aí Jesus, os apóstolos que se baseiam nas profecias de Isaías também estão em problemas, e isso destrói as bases do cristianismo, porque o Novo Testamento está plantado nesse vaso com terra do Antigo Testamento. Então precisamos entender que isso aqui não é uma fraude, isso aqui não é uma história da carochinha, é Isaías mesmo que escreveu esse negócio. Vamos lá? Olha só, os judeus aceitavam a autoria de Isaías para o livro todo, antes de Jesus nascer. Qual é a prova, Tiago? Eclesiástico 48, versos 23 a 25. É um livro que você vai encontrar nas Bíblias católicas, é um livro deuterocanônico, tudo bem? Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes. Segundo argumento, o pergaminho 1Q Isa-A. Ele foi encontrado na caverna 1 de Qumran, Isaías, e foi o rolo A. Isso aqui que é a referência. Foi encontrado em Qumran em 1947 e continha o livro de Isaías completo. E ele foi datado entre os séculos 1 e 2 a.C. Veja isso aqui. Alguns teólogos da alta crítica estavam propondo que a compilação do livro de Isaías teria sido feita no século I a.C. Aí eles descobrem um rolo que pode ser do século II a.C., 200 anos antes de Cristo, completo. Né? Não tem nenhuma evidência ali que eram 2 Isaías. Isso é um argumento muito forte, fortíssimo. Isso aqui estragou o livro e a monografia de muitas pessoas, viu? Porque eles não imaginavam encontrar esses manuscritos. Os manuscritos mais antigos, na época do iluminismo alemão, eram do ano 1000 depois de Cristo. Aí encontraram-se manuscritos 1200 anos mais antigos, como é esse caso. Terceiro argumento. Todos os livros dos profetas possuem um título no início do primeiro capítulo.
Todos. Você pode olhar, não tem nenhum profeta que não vai ter um cabeçalho dizendo, olha, é meu nome, a palavra do Senhor veio a mim no ano tal, data tal, no lugar tal. Todos os livros dos profetas possuem esse cabeçalho. Aí você quer, então, me dizer que tem um outro Isaías que escreveu o livro 40, mas não tem cabeçalho ali, não tem evidência nenhuma. A pessoa que fez a edição cortou o cabeçalho na fraude mesmo, para enganar. E que tipo de Bíblia é essa que nós vamos acreditar? Então, deveria haver indicações de quem é o autor desse segundo livro para darmos boas intenções a essa possível compilação, porque se cortassem, aí seria fraude mesmo, tudo bem? Então, o capítulo 40 não possui título ou uma introdução que faça parecer que está iniciando um segundo livro. Quarto argumento, a utilização das mesmas expressões de início ao fim do livro. O Santo de Israel aparece muito pouco no resto do Antigo Testamento, mas na primeira parte de Isaías ele aparece 12 vezes e na segunda parte aparece 13 vezes. Mesma expressão. Ah, mas aparece muito no Antigo Testamento? Não, aparece em Isaías. Algumas outras vezes em outros lugares. Depois, o poderoso de Israel aparece apenas em Isaías, no capítulo 1, no 49 e no 60, na parte primeira e na parte segunda. Último argumento, o Novo Testamento cita a primeira e a segunda parte do livro de Isaías e o acredita a Isaías. Onde, Tiago? João 12 vai citar Isaías 6, Isaías 53, ou seja, um capítulo da primeira parte e um capítulo da segunda parte. Cita como se fosse um livro só. E Paulo vai fazer a mesma coisa em Romanos. Então percebemos ali, isso aqui era a nossa exposição sobre quem escreveu o livro de Isaías, que é um livro íntegro, temos bons argumentos para dizer que é Isaías, filho de Amós, que escreveu, do capítulo 1 ao 66, e o resto é a história da carochinha, é fantasia, tudo bem? Não possui evidência. Vamos agora para o capítulo 6 de Isaías. Meu querido amigo, minha sugestão é que você leia, explique e aplique os textos com a sua classe. Por quê? Porque o objetivo não é estudar a lição. A lição é um instrumento que me leva ao estudo da Bíblia. A palavra de Deus é essa aqui. Isso aqui é um instrumento. Então, eu lembro de lições mais antigas de Gálatas e Romanos, e as pessoas ficavam toda a lição, e não é por maldade, é por talvez falta de orientação, aqui nas perguntas da lição, o que é isso aqui, mas não tiravam o tempo para ler o capítulo 5 de Gálatas, para ler o capítulo 14 de Romanos e explicar. Isso aqui é importante para o seu aluno compreender o capítulo e entender como que se faz, como que se lê, como que se extrai as lições. Então, a escola sabatina tem esse nome porque é uma escola, você tem que ensinar, eu vou ler junto com você, fulano de tal, leia um verso, vamos explicar, leia o segundo, explique e no final faça uma aplicação. Na quinta-feira vamos fazer um fechamento diferente. Então aqui, parte de domingo, e eu vou ler Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, há uma referência temporal. Quando? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso aqui é uma profecia das mais belas da Bíblia. Isso é um dos capítulos mais impressivos, o ponto de um homem mortal ter visto a divindade. Mas antes de entrarmos nesta parte, vamos nos focar aqui no ano da morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Ele tem o nome de Uzias ou Azarias. E ali a lição pediu para ler 2 Crônicas 26, vim para a lição. E lá em 2 Crônicas 26 diz que ele começou a reinar aos 16 anos e ele foi um bom rei. Ele fez o que era reto perante o Senhor e o Senhor o abençoou e o Senhor o recompensou e o Senhor lhe deu muitas vitórias. Uzias era um rei bom. Uzias chegou a ter um exército com 307 mil soldados. Ele esmagou os inimigos ao redor de Judá. Só que em um dado momento de sua vida, o sucesso subiu a cabeça e ele arrogou a glória que era de Deus para si. Ele entrou no templo e ele decidiu oferecer incenso, o que deveria ser feito apenas pela casa de Arão, a família dos sacerdotes. E então, quando ele estava para oferecer incenso, os sacerdotes entram no templo e falam: você não pode oferecer incenso. E aí ele resiste e naquele mesmo momento a lepra apareceu em sua testa. Portanto, Uzias termina os dias da sua vida como rei leproso. E o interessante é que Isaías, ele também vê um rei. Esse é o ponto aqui da questão. E ele não data a visão
pelo ano do reinado, ele data pelo ano da morte, para contrastar com o rei que ele viu e que vive eternamente, para o qual não há morte. Enquanto o rei Uzias era o rei leproso, Isaías viu o rei em sua formosura. Aqui diz que ele estava em um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. É algo indescritível, é algo maravilhoso, é algo que emudece a nossa compreensão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tudo começou a tremer. E aquele negócio parecia que iria desaparecer, iria ser desintegrado diante da glória que saía do trono. Isaías estava contemplando aquilo. Eu vi o Senhor. A lição de domingo faz algumas observações, né? Temos aqui a ironia de Isaías ter a visão do puro e imortal rei, enquanto Uzias, o rei leproso, morria. Há o contraste entre a humildade de Isaías diante da visão e o orgulho de Uzias, que quis oferecer o incenso. Há também uma comparação entre a situação do povo no capítulo 1, para o qual não há nada são a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Isso aqui é como um tipo de Uzias, que era um rei leproso. E ele estava simbolizando a situação de orgulho espiritual do seu povo. Lembra ali do ritualismo podre da semana passada? A morte de Uzias em 740 marca uma crise de liderança. Quem é que vai dirigir? Porque o último rei era leproso e a Síria está olhando toda essa região pronta para invadir a terra de Judá. Mas no ano da morte de Uzias, eu vi o rei, o santo de Israel, o poderoso de Jacó, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Nós já passamos para a lição de segunda-feira e os serafins clamavam: Kadosh, 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 Yahvé Tsevaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o meu nome, você vai encontrar, e existe todo um significado para essa expressão. Toda a terra está cheia de sua glória e tudo parecia que iria se desintegrar diante daquela visão estonteante, incrível, que não temos condições de descrever. O que isso ensina para nós? Quem é que Isaías contemplou sobre o trono? Era Deus, mas entendemos que Deus é composto por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isaías viu o Pai ou Isaías viu Jesus, o Filho? Vejamos algumas passagens na Bíblia para aprofundarmos a teologia do capítulo 6. Êxodo, capítulo 33, verso 20. Vocês lembram que Moisés pediu para ver a glória de Deus? Lembram disso, ali no Monte Sinai? E Deus respondeu algo para ele aqui em Êxodo 33, verso 20. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ellen White, em uma de suas visões, pede para ver o Pai, que estava envolto na nuvem. E o anjo diz assim para ela: nenhum homem, nenhum mortal pode ver a face de Deus o Pai, porque se ele olhasse para o Pai, ele deixaria de existir. Profundo isso. Tem aqui um fundamento bíblico. Agora, algumas pessoas tiveram esse encontro com a divindade no Antigo Testamento. Ali em Juízes temos a história de Gideão, quando ele fala assim: eu vi o anjo do Senhor. E aí o anjo do Senhor responde: fique tranquilo, você não morrerá. Depois nós temos Manoá e a sua esposa, por ocasião do nascimento de Sansão, em Juízes capítulo 13. Acompanhe comigo essa passagem, Juízes capítulo 13, verso 21. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Ninguém pode ver a Deus.
Mas o capítulo 6 de Isaías diz: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora, quando vamos em João, capítulo 1, verso 18, nós temos o aprofundamento da teologia que estamos construindo aqui. Diz assim, João 1, 18, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, nenhum homem, em nenhum momento viu a Deus. Mas o Deus que está no seio do Pai, o Deus unigênito, é quem o revelou. Agora, quem era que estava assentado no trono então? O indicativo é que seja Jesus. Mas Tiago, Isaías fala Deus, e eu sempre imaginei Deus, como é que eu vou enxergar Jesus? Olha, porque Jesus é o Deus unigênito. Aqui no livro de João, veja aqui comigo, no capítulo 12, verso 41. João 12, 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Dele quem? Dele de Jesus. João está escrevendo e João cita Isaías capítulo 6, aqui em João 12. Olha, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. Isso aqui é Isaías capítulo 6. E aí ele fala assim, isso disse Isaías porque viu a glória dele Jesus, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, ele quem? Jesus. João nos diz que quem Isaías viu era o verbo encarnado de Deus, aquele que João apalpou, aquele a quem os nossos olhos viram, é o que nós anunciamos, aquele homem que João diz era o verbo e o verbo se fez carne. Era aquele poder que estava sentado sobre um alto e sublime trono. Esse poder que quase destrói o templo com a sua glória é o que entrou no ventre de Maria na forma de umas poucas células. Esse é Jesus Cristo. Aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isaías teve uma visão daquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, conforme diz aqui a nossa abertura. Isso aqui é sublime demais, isso aqui me toca o coração. E agora qual é a reação de Isaías? Capítulo 6 de Isaías, os versos 6 a 7. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então perceba que Isaías também achou que ele fosse morrer ao ele ter essa visão. Porque essa visão é uma das mais impressivas da Bíblia. As outras pessoas viram um anjo do Senhor e disseram, nós vamos morrer, porque vimos o anjo do Senhor. Mas agora Isaías, diante dessa glória toda, ele fala, ai de mim, porque eu vi o Senhor, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós precisamos entender onde começa a série de ais aqui em Isaías. E ela começa no capítulo anterior. Algumas pessoas dizem, essa também é a opinião do autor da lição, que essa visão não foi o chamado de Isaías, ele tinha sido chamado antes, escreveu os primeiros capítulos e recebeu um novo chamado aqui. Eu não penso assim, muitos outros escritores e teólogos também não pensam assim. Eles pensam que eles inseriram essa visão aqui por causa dos detalhes do capítulo 5. E que isso aqui realmente foi o chamado de Isaías no ano da morte do rei Uzias, quando ele realmente começou a pregar. Mas ele não colocou essa visão no capítulo 1. Veja aqui o que ele pregava no capítulo 5, verso 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Aí no 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta da noite, até que o vinho os esquenta. E aqui falam que ficam nas músicas, nos bailes, Aí você tem o 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então é uma série de ais, ele fala, um poder destruirá este reino.
E aí, quando ele está falando que um poder destruirá esse reino, vem imediatamente o capítulo 6. E nós podemos imaginar, Isaías, quem é você para estar dando essa mensagem tão dura, essa mensagem de condenação, de juízo? E aí ele fala assim: eu sou aquele que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e toda a terra se enchia de sua glória. E quando eu tive essa visão, eu disse: ai, olha os ais, né, que ele dirige ao povo, agora ele fala: ai de mim. Ele reconhecia um pecado, ou seja, esses pecados aqui são muito piores, mas Isaías reconhece que aquele que está na presença de Deus precisa ser santo. E ele falou: ai de mim, porque os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o anjo tira uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías. Eu imagino o barulho assim, tss, e sai uma fumaça. E a lição aqui faz o contraste. Enquanto Uzias desejava oferecer incenso, Isaías se tornou incenso. O fogo é um símbolo de purificação. O que foi que o anjo falou para ele? Ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. E aí vem a pergunta. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora ele podia ir pregar, porque a sua iniquidade havia sido tirada e Deus havia purificado os seus lábios. Qual é o significado, a aplicação teológica para nós nos nossos dias? Primeiro, você pode ler o capítulo 5 de Efésios. Paulo condena a linguagem torpe, as chocarrices, a linguagem frívola. Não podemos ter palavras frívolas saindo de nossa boca, referindo às coisas que os ímpios praticam. Temos que ter uma linguagem santa, pura. Os discípulos de Jesus eram reconhecidos pela linguagem. Pedro foi reconhecido. Você não fala como um de nós, você fala como um nazareno. E os 144 mil ali, em Apocalipse capítulo 14, de todas as características que João poderia ressaltar, João diz o seguinte, no verso 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Perceba, querido irmão, que há necessidade de uma reforma diante de nós do nosso vocabulário, de piadas imundas, de palavrões. O cristão não pode falar palavrão. Eu suplico a você, faça uma reforma no seu vestuário. Isaías sabia que ele seria destruído porque ele tinha lábios impuros. Peça a Deus para purificar os seus lábios, para que você também possa participar com o coração puro, com os lábios puros da proclamação da mensagem. Agora, ó, a comissão real, após ter sido purificado, Isaías aceitou imediatamente o chamado de Deus para ser um representante a quem ele pudesse enviar em seu nome. Lá em Apocalipse capítulo 14, é falado sobre as 3 mensagens angélicas. E é o mesmo capítulo dos 144 mil. Quem você acha que é comissionado para pregar as 3 mensagens angélicas? Os 144 mil. Eles seguem o Cordeiro para onde ele vai. E não se achou mentira na sua boca. São irrepreensíveis, não tem mácula. A mesma característica que Isaías reconhece que o traz indignidade, ela não é achada nos 144 mil. E aí os 144 mil, o próximo verso é o seguinte: e vi um anjo voando no meio do céu, representando os mensageiros, que dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós precisamos, queridos irmãos, de comunhão com Deus, para depois exercermos o relacionamento e a missão. Nós precisamos de puros lábios para pregar as mensagens puras. Quinta-feira, apelo espantoso. Vamos ler os versos 9 e seguintes. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Eu sempre tive tanta dificuldade com esse verso. Parecia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Mas João, no capítulo 12, diz que o Jesus que ele conhecia é o mesmo que apareceu a Isaías. Porque esse Jesus parece que diz isso e o outro Jesus aceita todas as pessoas de maneira indiscriminada. Essa é uma visão
moderna, mas a Bíblia não retrata as coisas da seguinte maneira. Precisamos entender aqui esse trecho que sempre me causou muita dificuldade. Isaías perguntou: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fique sem habitantes as casas, fique sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Eu lia isso e falei, olha, Isaías vai pregar para Deus endurecer os olhos e os ouvidos dessas pessoas, para que elas não tenham condições de se arrepender, para que Deus possa destruir Judá. E isso eu tinha muita dificuldade de entender. Eu quero dizer que hoje eu compreendo isso aqui, mas eu quero explicar para você que esse texto, ele não é um texto acessório, né, em segundo, em terceiro plano, não. Ele é citado pelos 4 evangelhos. Vai aparecer aí na tela: Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, João capítulo 12. Todos os evangelhos citam esse texto de Isaías. E não citam muitos outros. Então, há algo importante aqui. Depois, Atos 28 e Romanos 11 também citam esse texto. E vamos entender aqui, vamos dar uma investigada para saber o que Isaías, o que Deus está nos trazendo com essa mensagem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e veja o contexto em que Jesus citou esse verso aqui de Isaías capítulo 6. Está ali no verso 14, aliás. Vamos ler do 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: mestre, por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Tiago, piorou, porque agora o Jesus do Novo Testamento parece que está igual o Deus do Velho Testamento, e parece que eles não estão querendo salvar ninguém. Mas por que é dito? Olha, a vocês é dado compreender os mistérios do reino e os outros não. Jesus não pregou para todos? Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E ali ele conclui: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não viram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Jesus falava por parábolas e Jesus explicou isso para as multidões, mas alguns achavam que era uma historinha bobinha. Uns acharam que não tem significado nenhum, que não tem significado profético. Não conseguem ver evidência de uma aplicação profética dessas virgens. Não conseguem ver a aplicação profética dos solos. Não conseguem ver a aplicação profética na parábola dos talentos. Não conseguem entender. E os discípulos também não conseguiam. Os discípulos também não conseguiam. E aí, o verso 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Aqui está a chave. Os discípulos também não entendiam. E Jesus falou assim: olha, para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas como para vocês, se eles também não entendiam? É porque eles queriam entender. Aqui que está a diferença. A sua vontade de entender. A sua inquietação em procurar descobrir a verdade, em querer segurar na mão de Deus, não importa as circunstâncias, não importa o tempo e o local, você tem fome e sede de justiça. Você é como aquela mulher no poço de Jacó, que ansiava pela água que o Messias daria, e ela nunca mais teria sede. Você que anseia pelo momento de ler as Escrituras, que quer entender, é a você que é dado conhecer os mistérios. Você pode ter dificuldade com Daniel, com Apocalipse, a questão é querer, a questão é buscar, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Esse é o contexto. Os demais não lhes era dado conhecer o reino dos céus, porque eles não queriam. Eles menosprezavam. Era historinha, isso não tem nada a ver. Eram as palavras do mestre. E o que Jesus está querendo dizer? Alguns olham a Bíblia e reagem, é a palavra de Deus. Outros reagem cheios de dúvida. Ah, não é Isaías que escreveu, talvez aqui tenha o Deutero Isaías, o Trito Isaías. Quero ler Paulo fazendo uso desse texto lá, no último capítulo de Atos. Paulo estava preso em Roma e os judeus da sinagoga ali foram visitá-lo. Verso 17 do capítulo 28 de Atos. 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram lhes disse, o verso 22, os judeus respondem para ele: gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita. Qual a seita? A seita do caminho, eram os primeiros cristãos, que por toda parte ela é impugnada.
Havendo então Paulo marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, como eu queria estar nessa reunião, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo pegou passagem após passagem e falou, olha, Jesus cumpre as profecias do Messias. Verso 24 é a chave. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. A princípio, todos eram incrédulos, mas ouviram e se convenceram. Outros rejeitaram. E aí ele cita Isaías. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração do povo se tornou endurecido. Qual que era o problema? Eram judeus do mesmo grupo, mas uns aceitaram a Jesus, outros não. O problema não estava na mensagem de Isaías, não era a mensagem de Isaías que iria endurecer os corações. Era porque alguns corações eram feitos de manteiga e outros de barro. O sol é o mesmo, mas quando o sol ilumina a manteiga, ela derrete. Quando o sol ilumina o barro, ele se endurece. O problema é a sua e a minha disposição diante das justas reivindicações da lei de Deus. O problema é como eu encaro as Sagradas Escrituras. É um livro difícil, o que importa é aceitar Jesus. Não é nada para entendermos no livro de Daniel, não é nada para nós no livro de Apocalipse, não é nada para nós no livro de Isaías. Você quer aquelas profecias complicadas, negócio que eu já aceitei a Jesus. E nós podemos perder o timing. Podemos estar esperando por um Messias que nunca virá. Isso é muito sério. Verso 28 diz assim, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Meu querido amigo, há muitos adventistas que estão perdendo a sua fé, porque não compreendem o sistema harmonioso de crenças que formam a firme plataforma sobre a qual a igreja adventista está alicerçada sobre uma teologia bíblica, e a partir dessa teologia a igreja tem uma missão de pregar as 3 mensagens angélicas. E às vezes quando eles vão questionar, eles se deparam lá com a profecia dos 2.300 anos. Param de crer no princípio de ano, param de crer ali no chifre pequeno, é antigo, e param de crer naquelas parábolas que, se conectadas ao livro de Daniel, vão dizer que houve algo em 1844, não conseguem ver mais evidência aqui, não conseguem ver mais outra evidência ali, e vão se aprofundando na descrença. Bem falou Isaías a vosso respeito. Meu querido irmão, jamais haja em algum de vós um coração de incredulidade. O problema não é a mensagem que fecha o coração, mas com a mensagem de Deus, a maneira como você reage dirá que essa mensagem está fechando o seu coração. Ou você é igual aos discípulos, que talvez não entende o livro de Isaías, mas quer entender. Quer começar o ano novo estudando a lição, estudando a Bíblia, fazendo culto em casa. Aqui que está a diferença. Eu digo o seguinte, as histórias imaginárias, as músicas do mundo estão incapacitando a sua mente de aprender a lei de Deus. E muito cuidado, porque se isso for longe, você pode começar a olhar as Escrituras e os seus ouvidos estarão fechados e você não vai poder ouvir. E os seus olhos cegos e você não vai conseguir ver. Apesar de que aquelas evidências estão ali, elas convencem outra pessoa. Até quando, Isaías perguntou, até quando eu vou pregar essas coisas? Até que haja destruição. Porque Isaías, infelizmente, o povo não vai aceitar esse chamado, mas Isaías foi pregando para, se possível, convencer alguns. Agora, veja a promessa no último verso. Mas se ainda ficar, verso 12, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, ela seria destruída, mas não seria extirpada. A árvore seria cortada, mas não seria arrancada. Um toco ficaria, verso 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho. O terebinto é uma árvore, e como o carvalho, dos quais depois de derrubados você passou o machado, o motosserra, ainda fica um toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Isso aqui está numa linguagem que um pouco estranha. Eu prefiro a linguagem aqui da Almeida Corrigida e Fiel. E ela diz assim, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Assim a santa semente será a firmeza dela. Olha, Deus não iria arrancar a árvore, ficaria um toco. E esse toco
ele teria um broto, haveria uma santa semente. Aqui é o nosso fechamento. Quem é essa santa semente? Quando nós vamos para Gênesis 3,15, diz que os descendentes da mulher brigariam com os descendentes da serpente, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aqui em Isaías 11, verso 1, dê uma olhada aqui, Isaías 11, verso 1. Do tronco de Jessé, tem um toco ali de uma árvore, sairá um rebento, sairá um broto. Você já esteve ali na roça, que uma árvore que foi cortada, passa um tempo, sai um brotinho, olha, ela não morreu, ela está vivendo, aquela mudinha que você plantou, parece que ela secou, mas de repente surge um broto. É essa a esperança. Isso aqui é uma das aplicações que eu vou fazer. Esse broto, a firmeza dela será a semente que será santa. É uma referência a Jesus. A casa de Davi, da qual Jesus deveria nascer, quase foi extinta. A Atalia matou todos os descendentes de Davi. Ela queria exterminar a casa de Davi como estavam exterminando a casa de Acabe. Mas o profeta escondeu um descendente de Davi, Joás, para que a linhagem da qual deveria vir de nascer o Messias fosse preservada. Por isso que quando João fala assim, lá em Apocalipse, que ninguém podia abrir o livro, e eu chorava, porque ninguém podia abrir os selos do livro, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele broto que surge, ele é o broto da esperança, é a santa semente. Vemos uma referência a Jesus, naquele broto que sai da árvore cortada. Agora, um sentido mais forte que esse ainda dentro do livro de Isaías, é que essa semente é a descendência do povo de Deus. Isso nós vemos em Isaías 43:5, Isaías 44:3 e Isaías 54:3. Nós também vemos isso na profecia do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo. O Senhor Pai agradou moer o Filho. Naquela noite no Getsêmani, o Pai derramou todos os pecados sobre o Filho e a sua ira caiu sobre Jesus. Jesus não queria beber a taça da ira, era a ira de Deus que estava no copo e ele falava, meu Pai, se possível passa de mim, mas o Pai agradou em moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, a sua descendência, a descendência que vai brotar da árvore que foi cortada, da árvore que foi punida e disciplinada, porém não totalmente destruída. A árvore por quem Jesus Cristo, servo sofredor, veio a este mundo, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu querido amigo, eu quero dizer que a descendência, dita aqui no livro de Isaías, ela recebe o mesmo adjetivo que foi empregado para o Senhor, para Deus no verso 3. Kadosh. Está aqui, ó, no último verso eu fechei aqui, diz que é a santa semente. No mesmo capítulo, santo foi utilizado para Deus. Deus quer uma descendência santa, porque Ele deu tudo que o céu possuía. Ele deu o Filho Jesus. E diz aqui, olha, verá a sua posteridade, verá a sua descendência, a descendência do Messias, descendência espiritual do Filho de Deus que deve ser santa. Lá em Apocalipse 22:4, abra comigo, diz o seguinte, Apocalipse 22:4, nós teremos a mesma experiência de Isaías. Essa visão estonteante se nos repetirá. E aos 144.000, aqueles que não possuem mais iniquidade na sua boca. Apocalipse capítulo 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele. Meu querido amigo, essa visão indescritível, esse momento estonteante que nós acabamos de estudar, quando Isaías declara que ele viu o Senhor sob um alto e sublime trono. Essa visão será repetida a cada um de nós, de uma maneira ainda mais incrível. Eu e você poderemos entrar, porque isso aqui é prometido aos remidos. Nós poderemos entrar na nuvem e ver Deus face a face, e não seremos destruídos. A Bíblia diz que nós, se formos fiéis, como 144.000, que não se achou dolo, maldade na sua língua, se nós nos santificarmos, nós poderemos
ver o Rei em sua formosura. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso é necessário que a igreja seja santa. É necessário que eu e você façamos um trabalho em cooperação com Deus. Um trabalho de santificação, um trabalho de entrega. Porque um dia nós poderemos também ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E enquanto esse dia não chega, que possamos nos apoderar da graça, que purifica as nossas iniquidades e regenera a nossa mente, para que nós possamos dizer, eu e você, eis-me aqui, envia-me a mim.